Bem-vindos ao universo da história. O Coringa. E professor, já para começar esse tema, eu vou fazer uma pergunta muito simples, porém muito complicada de se explicar, que é em qual contexto histórico o Coringa foi criado? Veja, é um dos personagens mais icônicos, né, do século XX, dos quadrinhos e até, por que não dizer, do próprio cinema, né? Mas para a gente falar do Coringa, nós temos que falar antes do Batman e contextualizarmos o Batman. Veja, o Batman foi criado pelo Bob Kane, né? No ano de 1940. Mas vamos localizar esse 1940. Logo após a crise de 29 e o momento da Grande Depressão, do momento de desemprego, de miséria, das empresas falidas nos Estados Unidos. E a partir daí nós temos a chamada Grande Depressão, que vai também ocasionar o auge da máfia, né, dos mafiosos nos Estados Unidos e tal. O Batman, justamente, ele representa a Grande Depressão. O período sombrio, o período de trevas, a grande criminalidade nos Estados Unidos. A Gotham City do Batman nada mais é do que os Estados Unidos da década de 30 e 40, né? Como eu disse, com os mafiosos, com toda a criminalidade e tal. Tanto que o próprio Batman, ele se torna, o Bruce Wayne, ele se torna o Batman justamente tendo os pais dele assassinados por um criminoso, né? Na saída de um teatro. E tudo mais. Lembra muito bem essa própria cidade, né? Exatamente. Então veja, dentro dessa Gotham City, o Coringa, que inclusive esteve presente no primeiro exemplar da revista do Batman, número 1, né? Esse personagem ele vai representar justamente o caos da Grande Depressão, a tragédia da Grande Depressão. Justamente é por isso que quando ele tenta explicar a história dele, ele sempre explica de vários modos. A gente vê, por exemplo, no filme ele explica de um jeito, no quadrinho ele explica de outro jeito. É justamente para explicar Sim, porque ele não representa uma pessoa, ele representa um contexto de crise, um contexto de caos. Então, na verdade, ele pode ser qualquer um presente naquele momento, né? Ele representa justamente a falta de perspectiva, o desespero transformado naquele que ri de sua própria desesperança, da próprio caos do mundo. Isso que ele representa. Isso fica muito bem caracterizado, por exemplo, se nós pegarmos o filme recente, né, do Nolan, onde ele coloca o Coringa do Ledger, né? Coloca o Coringa lá queimando uma grande quantidade de dinheiro. E aí os outros vilões que estão junto com ele perguntam para ele, mas espera, o que você está fazendo? Você enlouqueceu? E aí ele diz, não, eu não quero riquezas, eu quero caos, eu quero caos absoluto. Né? Uma das frases, não me interessa. Uma das frases icônicas do Coringa é justamente ver o circo pegar fogo, né? Sim. Ele justamente menciona isso. E professor, o Batman e o Coringa, eles sempre têm essa obsessão um pelo outro, mais por parte do Coringa propriamente dito. Você acha que o contexto histórico também se encaixa nessa relação entre os dois? Veja, porque é uma fixação tão forte do Coringa com o Batman, né? Na verdade, eles são contrapontos de uma mesma realidade, né? Um que cedeu ao caos, um que se tornou criminoso, sem perspectivas e sem escrúpulos de ação, e um outro que tenta se manter numa linha de não loucura. Porque, na verdade, se você para pensar, o Batman, ele é um cara doente, né? Tanto que ele tem uma grande preocupação em não matar, porque ele sabe que se no primeiro momento em que ele matar, ele vai gostar. Né? Talvez ele não consiga parar, né? Exato. Eu costumo dizer, de maneira geral, que para você que gosta de séries de TV, que na verdade o Batman ele gostaria de ser o Dexter. Lembra da série Dexter? Você lembra? O Batman ele adoraria ser o Dexter, quer dizer, um serial killer de bandidos, de assassinos, de criminosos. Mas só que ele sabe que ele não pode fazer isso, senão nada o deteria. Então, ele tem esse desejo, mas ele não pode ceder a esse desejo. Então, ele tenta ser extremamente reto em suas atitudes, um guardião das suas atitudes. Nós poderíamos dizer, inclusive, que é o Coringa que transforma o Batman no cavaleiro
das trevas, né? É justamente o Coringa e toda a perversidade do Coringa que vai jogar o Batman para ser aquele cavaleiro das trevas que vai andar nas sombras tentando corrigir as desgraças que o outro comete. E, ao mesmo tempo, a mente doentia do Coringa não se dá conta disso. E se nós nos dermos conta, é o que a sociedade, é o que acontece com a sociedade, né? Nós estamos em meio a um caos. Aqui, por exemplo, no Brasil, hoje vamos pensar, nós estamos em meio a uma sociedade com graves problemas de segurança, né? Criminalidade, saúde, corrupção. E a gente está no meio disso e meio que normatizando isso, normalizando isso, né? As coisas estão ao redor de nós nessa situação terrível. E nós estamos ali brincando, rindo e contextualizados naquilo, convivendo com aquilo, acostumados com aquilo. O Coringa justamente representa esse momento de caos em que ele está inserido ali naquele contexto. E é por isso que ele não tem um rosto definido, né? Por isso ele é o homem que ri, né? Inclusive, a criação do personagem se dá justamente por aí. Até a origem do personagem ela é confusa, né? Perfeito. Até a origem ela é confusa, porque na verdade existem o Bob Kane, o Finger e o Robinson, que foram os que criaram o personagem. Eles dizem que se utilizaram do filme O Homem que Ri, em que você tem um homem maquiado, né, vestido como um palhaço e tal. E também eles colocam, um deles coloca, se eu não me engano, é o Robinson, que ele coloca dizendo que, não, pera um pouquinho, na verdade eu trouxe uma carta de baralho com, né, o Coringa, o Joker, e ele jogou em cima da mesa e eles começaram a pensar em cima do Joker ali, o que eles iriam fazer com aquilo. E a partir daí, mas os outros já dizem o seguinte, não, isto nos ajudou a modelar o personagem, mas nós nos baseamos no Homem que Ri no filme. Então há até uma indefinição em relação à própria criação do personagem. E essa indefinição, volto a dizer, ela tem a ver com o momento. Quer dizer, eles estavam dentro de um contexto e estavam tentando repassar para o personagem o contexto em que eles estavam vivendo. Assim como nós vimos no vídeo do Superman, que inclusive teve uma grande audiência aí, foi muito bem recebido. A gente gosta de saber disso. Continuem nos acompanhando. Mas veja, esse personagem, então, o Coringa, como eu estava dizendo para você, ele vai ser o contraponto, né? Enquanto o Batman tenta se manter dentro dos limites da moral, da ética, o Coringa é justamente o oposto. Por isso que diz que um precisa do outro. Na verdade, o Coringa é a melhor escada que o Batman poderia ter. E essa obsessão do Coringa, ela é feita em várias plataformas mesmo. Tipo no videogame, nos quadrinhos, nos filmes. Para você ter uma ideia também, agora eu acabei me recordando enquanto você falava, do filme do Lego, do Batman. Onde o Coringa no decorrer do filme, ele tenta se tornar o arquivilão do Batman, que o Batman não aceita e o Coringa fica desolado. Eu vou passar um trechinho do filme pra vocês entenderem, é muito engraçado. Não desta vez. Porque desta vez eu te peguei. Ah, é? Mas só tem um probleminha. Quem vai desarmar a bomba? Tem que ser um ou outro, Batman. Salvar a cidade ou pegar seu arqui-inimigo. Os dois não dá. Peraí, o que você disse? Os dois não dá, entendeu? Não, aquela outra parte. Salvar a cidade ou pegar seu arqui-inimigo? Acha que é meu arqui-inimigo? Claro! Você é obcecado por mim. Não sou, não. Você é, sim. Não sou, não. Você é! Quem mais faz você passar dos limites como eu faço? O Bane. Ah, sai dessa. O Superman. O Superman nem é vilão. Então eu diria que eu não tenho um arqui-inimigo no momento. Eu tô lutando com vários inimigos diferentes. Oi? Eu gosto de variar. Olha só, eu não ligo se você lutar com mais gente, se você quiser, mas o que nós temos é especial. Então, quando perguntam quem é o seu inimigo número 1, você diz? Superman. Tá falando sério que não tem nada de especial na nossa relação? Opa. Deixa eu explicar uma coisa, Coringuinha. Batman não tem essa relação. O quê? Essa coisa de relação. Não existe nós. Batman e Coringa não são nada. Eu não preciso de você. Eu não preciso de ninguém. Você não é nada para mim.
Nem você, nem ninguém. Mas para entender, até independente do público, a obsessão do Coringa, do Batman e o Batman com o Coringa sempre é mostrada, né, professor? Sim, sim. Aconselho a você, se você não leu ainda, leia A Piada Mortal, onde o Alan Moore tenta justamente colocar uma origem para o Coringa, né? Então essa origem seria ele um comediante falido, né, que não diverte ninguém, que trabalhou numa indústria de química, ele era um e tinha uma esposa que estava grávida. No final das contas, a esposa e o filho, né, ela estava grávida, morrem, e ele enlouquece em cima dessa situação. Mas já alguns autores tentando dar uma origem para ele, um sentido para ele. E se você pegar a história, A Piada Mortal, do Alan Moore, você vai ver que a quadrinização, o período em que se encaixa o próprio personagem, as roupas e tudo mais, tem a ver com as décadas de 30 e 40. Perfeito. Justamente ele tenta fazer essa localização para daí construir o personagem que virá a ser o Coringa. Mas é aquela coisa de um grande sofrimento, de um caos absoluto em que estava a própria vida do personagem, que o faz, de repente, virar naquela coisa hedionda que é o Coringa, sem escrúpulos, sem nenhuma condição de ética que sem seja. Limites, né? Sem limite nenhum. E esse é o grande marca. Inclusive, né, você pode observar 3 fases diferentes no Coringa, né? Numa que ele é um assassino, que começa como um assassino. Sim. Depois, nos anos 60, quando eles têm que aliviar um pouco o personagem, e aí eles o tornam um brincalhão, um piadista, porque ele tem que ser aliviado um pouco, é a década de 60, e depois com o Coringa do Ledger e tudo mais, que traz o psicótico, o doente psicótico, nos limites, que vai caracterizar os tempos atuais e da percepção que nós temos do Coringa. E, professor, desde o começo do vídeo até agora a gente está explicando mais ou menos o contexto histórico, e já aproveitando essa linha, eu queria fazer uma pergunta bem específica. Durante 39 até 45 nós tivemos a Segunda Guerra Mundial. Tá. Em algum trecho durante a fase do Coringa nós tivemos a representação dessa guerra também? Pode ser pós-guerra, né? Ou pré-guerra também? Veja, os personagens, todos os personagens de história em quadrinho, e claro, aqueles mais marcantes, Batman, Superman, e aí vai, eles, no período da Segunda Guerra Mundial, o inimigo vai mudar, né? Sim. E o inimigo vai se tornar o nazista. Sim. Então, tanto o Superman quanto o Batman e outros personagens da época estarão lutando contra as forças e as potências do eixo. A própria história da criação do Capitão América, por exemplo, né, que é bem centrado nisso. E vamos conversar sobre o Capitão América um dia, hein? Vai ter lá. Acompanhe, nós vamos conversar talvez sobre o Capitão América também, que ele é icônico também, né? Você teve a criação do Capitão América, por pura coincidência, acredite, 2 meses antes do ataque a Pearl Harbor, no Havaí, que colocou os Estados Unidos na guerra. Perfeito, professor. Então, por enquanto, a gente já tem uma base muito interessante e isso também já abre portas para a gente pesquisar outros personagens e trazer aqui para você. Por enquanto é isso, pessoal. Por favor, eu peço que você dê like, compartilhe com seus amigos, porque esse vídeo deu muito trabalho para fazer. Inscreva-se no canal. Inscreva-se. E é isso aí. Muito obrigado. E lembre-se, afinal, até o agora, aliás, o agora também é história, isso aí. Até o agora também é história. Saiu! Tchau, tchau, gente! Até a próxima!